Para quem não me conhece, sou o pastor Diogo, um dos primeiros discípulos dessa casa, filho espiritual do pastor Rairini e da pastora Carmen. E tive o privilégio de ver essa igreja passar por muitos processos, crescer. Chegamos aqui todos meninos, solteiros, dando um trabalho lascado para o pastor. Oh Jesus, quanta paciência. E é muito bom poder ver a igreja crescer, ver as famílias sendo estabelecidas, participar dos progressos, das escolas, da instrução, da capacitação, da teologia, ver a igreja amadurecendo, os homens se formando, e nós estamos nesse processo, amém, irmãos? Se nós permitirmos o Senhor nos moldar, nós seremos os homens que Ele planejou que nós fôssemos. Se a gente tiver coragem, como o pastor Denis falou, de reconhecer onde nós estamos nesse processo e qual a necessidade de aceitarmos esse tratamento, porque o Senhor está nos provando, nos forjando, e isso é como o pastor Sérgio falou, debaixo de muita pressão, não tem outro jeito. A Bíblia fala que Jesus foi um homem de dores, Jesus foi provado. Então, se Jesus precisou ser provado e aprovado, quem dirá nós? Precisamos sermos provados por Deus, e prova é fogo, prova é pressão, são desafios, como o presbítero Tiago trouxe para nós no pré-congresso, e continuamos aí nessa vibe, falando do mesmo assunto, carregando esse desejo de sermos transformados. Deu certo aí a projeção? Não? O Senhor nos ajude com os capirotos dos fios aí, dos equipamentos. Bom, o tema que eu vou trazer essa tarde é homens da presença nas catástrofes familiares. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, sim ou não? Só alguém que está muito alheio, muito moscando, desatento, para não perceber o quanto o inimigo das nossas almas tem investido no bem mais valioso que existe, que são as famílias. E Satanás, ele descobriu cedo, que se ele conseguir destruir um homem, um sacerdote, um pai de família, ele compromete toda uma família e ele compromete gerações. Por isso nós precisamos estarmos atentos a essa guerra, a essa batalha, estarmos preparados para isso, para lutarmos contra Satanás e seus demônios que certamente pretendem nos destruir, destruindo a nossa família. Glória a Deus pela visão celular no governo dos 12, pelo pastor César, a pastora Cláudia, por essa família maravilhosa, pelo pastor Rairini, pastora Carmen, que tem nos inspirado a viver de verdade, trazendo para nós onde começa o cristianismo. Cristianismo não é sobre uma boa performance, não é sobre pregar bem, uma boa oratória, sobre colocar uma boa roupa de crente, uns paletó que prega bonito, né, pastor Paulo? Mas aí quando chega em casa não tem vida com Deus, não tem essa humildade de colocar a palavra. Eu sempre falo isso para os meus discípulos, como o pastor Denis colocou, que na minha casa não tem o bonzão, não tem quem manda. Lá não, eu não sou o que manda e minha esposa obedece. Misericórdia. Na minha casa quem manda é a palavra. Essa é a instrução. Nós colocamos a palavra e nós dois nos submetemos a ela, porque foi assim que Deus planejou. Quando a Bíblia coloca a mulher como submissa ao homem, é esse tipo de submissão que trata. Não é sobre autoritarismo, sobre gritar, estabelecer regras, e mandar, e colocar a mulher numas enrascadas, ficar dando carteirada. Bobagem, isso é machismo, tolice. É muito bom para quem já apreciou, já teve o privilégio, o prazer de perder uma discussão. Quem aqui já perdeu uma discussão para a esposa? Oh, que delícia! Paz, como vale a pena perder uma discussão. Só quem já perdeu sabe do que eu estou falando. Você dorme quentinho, coisa boa. Você ganha uma discussão, a noite é ruim, não sei o que acontece, faz um frio. Então não vale a pena.
É melhor a gente levar numa boa, deixar a palavra. E as catástrofes familiares vêm de lares disfuncionais. A Bíblia é repleta de catástrofes familiares. Eu pedi para colocar numa imagem, infelizmente não será possível, mas de um lugar desolado, todo cheio de escombros, e os bombeiros trabalhando. Nós temos alguns bombeiros aqui, né? Você está na ativa, mas você atua em outra área, né? Quem mais aqui é bombeiro, já fez curso de bombeiro? David, Vini. Tremendo isso, irmãos, que trabalho incrível. Você sabe o que o bombeiro fica fazendo? O que ele acorda e fica preparado para o telefone tocar, esperando algum incêndio, esperando algum escombro, mas não com uma expectativa de que dê errado, mas com uma expectativa de poder entrar nos lugares onde ninguém quer entrar e resolver problemas que ninguém mais quer ou pode resolver. Quando uma casa está em chamas, ninguém fica pensando, agora eu vou tentar resolver aqui. Logo a gente pensa em chamar os bombeiros. E sabe, querido, nós somos os bombeiros dessa geração. Nós devemos estar preparados para lidarmos com os incêndios, com os escombros. Imagina você ter que socorrer alguém que teve a sua perna amputada no trânsito. É horrível. Eu já tive, infelizmente, o desprazer de ver um motoqueiro num acidente tendo sua perna amputada. Corpo para um lado, perna para o outro. E para mim foi desesperador, mas como é que fica um médico? Fica esperando. Por quê? Porque ele sabe o que fazer, ele se preparou para isso. E os homens que vivem na presença de Deus são uma resposta para os corpos amputados, para as casas incendiadas, onde Satanás está tentando destruir, onde está dando tudo errado. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós somos os últimos. As pessoas muitas vezes procuram médico, o problema é espiritual, o problema é na alma. E as pessoas procuram médico, procuram psicólogo, procuram terapeuta, procuram o pai de santo, procuram o padre, procura todo mundo. E por último, muitas vezes vai procurar Deus e os seus representantes de fato, os seus profetas. A gente vê a história da mulher com fluxo de sangue, sim ou não? A Bíblia fala que ela gastou tudo, todo o seu dinheiro, tentando resolver um problema que perdurou por 12 anos. Imagina isso, irmãos, alguém sangrar ininterruptamente por 12 anos, vendo a sua vida se esvair. Quem aqui é casado sabe como é que é, 5 dias já é uma treta. Você imagina 12 anos. Como essa mulher sofria, ela estava morrendo, irmãos. E você sabe o que ativou ela? Irmãos, eu li essa passagem milhares de vezes, mas parece que ela faz tanto sentido para mim hoje. Essa mulher estava desolada, ela estava desesperada. E você sabe por que ela demorou tanto? Porque a fé dela estava desativada. Ninguém tinha falado para ela quem poderia resolver. E diante de tantos escândalos, as pessoas têm falado tão mal da igreja, dos seus ministros, dos pastores, dos profetas, que a fé das pessoas diminuiu. Sabe, irmãos, eu só estou aqui hoje porque alguém falou para a minha família que existia um homem de Deus, que tinha uma casa, que tinha um lugar que eu poderia ir, e que eu seria curado. Minha casa estava desolada, eu estava na fila, minha senha estava chegando, minha vez de morrer nas garras de Satanás, ou para o crack, ou para uma overdose, ou numa facada, num tiro, numa fita. Quem vive no crime nunca sabe quando vai voltar para casa. E no dia que Deus me chamou, uma das pessoas que andava comigo tinha sido esfaqueada de forma brutal, terrível, ficou com todas as suas tripas, seus buchos para fora. Foi a primeira vez que eu lidei tão de perto com a morte. Eu já tinha feito mal para pessoas, irmãos, mas eu nunca tinha visto aquele nível. Como alguém tem coragem de pegar uma faca e
esfaquear por várias vezes. Tamanha influência de demônios, a frieza que o crack e a cocaína, elas geram, na mente da pessoa, ela fica fria, não tem emoção, não pensa que aquele é um filho, que aquela pessoa vai fazer falta, é um irmão. E diante daquela catástrofe, minha mãe desesperada, meu pai desesperado, as minhas tias, nós ouvimos a notícia que havia uma esperança. E a fé dos meus familiares foi ativada. Irmão, se nós não andarmos na presença de Deus, se as notícias ao nosso respeito, escuta o que eu estou te dizendo, isso não é vaidade, isso não é orgulho, as pessoas precisam saber de você. As notícias ao seu respeito, que existe um homem de Deus, existe um profeta, existe sacerdote, existe ainda uma palavra que é fiel, alguém que anda na presença de Deus, que quando ora, que quando abre a boca, as coisas acontecem. Se essa notícia não correr, se nós continuarmos tímidos, tem uma frase que diz que o grande problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E muitas vezes maior é as falas, inúmeras são as falas de quem está fazendo coisa errada, irmãos, mas tem um povo, existem os remanescentes. Quando minha mãe ficou sabendo do pastor Rairini, que existia um homem de Deus, que tinha uma linguagem, que tinha uma unção, através da Vera, e nós fomos lá, na casa do pastor Rairini, irmãos, havia uma unção naquele lugar. Foi a primeira vez que eu provei de algo tão especial de Deus, porque na calçada, os demônios que me acompanhavam não conseguiram passar dali. É sobre isso que eu vim falar. Os homens da presença de Deus, eles carregam uma autoridade espiritual. Eles vivem em outro ambiente, eles têm outra cosmovisão, eles escutam diferente, eles enxergam diferente. Eles estão conectados a um rio, a uma unção, a um fluir. Existe um óleo, a Bíblia fala que existe um óleo que desce, ele flui. Uma autoridade que flui sobre a cabeça, a barba, os vestidos, no lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E esse é um lugar que nós fomos feitos para estar. Não é sobre a sua esposa, não é sobre os seus filhos, não é sobre o seu patrão, não é sobre o Lula, não é sobre o Bolsonaro, é sobre você, sobre eu e você, os homens. Nós carregamos uma unção, uma santa vocação de governo e de autoridade. Pastor, mas tudo isso se perdeu com o pecado. Concordo, mas tudo isso foi tomado de volta em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscita, Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, por isso vão. Nós estamos com Ele, nós carregamos essa unção, ou não? Será, irmãos, que nós paramos de acreditar nisso? Será que nós não estamos levantando altares e estabelecendo pessoas, transferindo responsabilidade? Eu não ligo, eu não me incomodo de orar por casais, de visitar casas, de ungir as casas, eu acho bênção, eu acho legal. Mas eu deixo bem claro que essa é a função do sacerdote. Eu saio de lá falando: você não precisa me ligar toda vez, você pode orar pela sua casa, você pode colocar um muro de proteção em volta da sua casa. Há uma autoridade, uma unção sobre a sua vida. A Bíblia fala sobre um homem Jairo. Quem sabe, quem já ouviu falar da história de Jairo? Está em Lucas, está em Marcos, está em Mateus, se eu não me engano, está nos 3 evangelhos. Esse homem, um líder na sinagoga, um homem religioso, conhecedor da lei, entendia da palavra de Deus, mas ele não tinha um ingrediente, ele não tinha fé, ele estava desativado. Irmão, sabe como eu olho para muitos de nós? Nós estamos desativados. Por isso que congressos como esses são fundamentais.
Irmãos, basicamente o que você vai ouvir aqui é o que você já ouviu várias vezes. Não tem nada de muito novo. A gente não veio aqui trazer a novidade, não, irmão. Ninguém veio aqui inventar roda. Esses congressos acontecem para ativar. São ambientes proféticos, de alinhamento profético, onde pessoas são ativadas. E muitas áreas do meu ministério eu fui ativado em momentos como esse. Por quê? Porque meu coração não estava endurecido. Eu estava aí com sede, com fome, dizendo: o Senhor é para mim, essa palavra é para mim. Eu sei da minha falta de instrução, da minha dificuldade de entender sobre família, sobre casamento, sobre paternidade, sobre como ser filho, sobre como ser profissional. E baseado nessa carência, eu me tornei alguém que aceita, que busca instrução, tanto da palavra como de pessoas que têm obedecido a palavra. Se você tem essa fome e essa sede, essa tarde, essa noite e essa manhã, todo esse tempo que nós estamos passando aqui, a intenção de Deus é ativar você. Irmão, se uma pessoa pode revolucionar um bairro, uma cidade, o que dirá de dezenas de pessoas, dezenas de homens comprometidos em resolver problemas? Nós perdemos a mão de resolver problema, irmãos. A modernidade roubou de nós tudo que nós tínhamos. Ninguém mais tem que caçar para comer. Ninguém mais tem que proteger a casa, sair na porrada, seja com outra pessoa que está querendo dominar o território, seja com um animal. A gente não tem, está tudo muito fácil, está tudo na mão. Tem o portão, tem o cadeado, tem a cerca elétrica. Então nós perdemos isso, a garra de viver. Eu combinei com os meninos que nós vamos acampar, os homens, estamos determinando o dia, nós vamos levar um bicho vivo, provavelmente uma galinha, e lá nós vamos matar, depenar, cozinhar e comer. Oxe, pastor, para que macumba? Não. Nós vamos comer o bicho. Por quê, irmãos? Para a gente ter uma sensação. Muitas vezes a gente foi pescar, e os meninos vendo o Nicolas matar o peixe, já ficavam: meu Deus! Porque o Nicolas, ele pega mesmo, já torce aqui, plá, quebra a boca do bicho, porque dá mó dó, irmão. Você pesca, o peixe fica lá até morrer. Eu acho isso mó sacanagem, meu. Mata logo o trem, né? Então nós estamos perdendo isso, irmãos. E aí quando vem o diabo, a gente fica assim: ai, o diabo. Fica com medo do diabo, fica com medo do problema. Ai, mas eu vou chegar lá e falar o quê? Irmão, não fala nada. Põe a mão na cabeça e fala: sai! Em nome de Jesus. Você não vai ensinar teologia para a pessoa que você vai visitar, meu irmão. É só falar o que Deus fez na sua vida. Para de deixar o diabo te enganar, que é difícil. Moisés nasceu no exato momento onde precisava de um libertador. Aí nasceu Moisés. Ele era o número, ele era o modelo exato que Deus queria para libertar o povo. Tanto é que ele demorou um pouco e o povo padeceu um pouco mais por causa da demora dele. Você tem noção que você tem o formato de um problema para ser resolvido? Você é uma ferramenta que talvez a minha ferramenta, a ferramenta que eu represento, não vai servir para resolver esse problema, para soltar ou ajustar o parafuso ou a engrenagem que você nasceu para resolver. Mas o romanismo e algumas culturas, algumas tradições religiosas separaram os clérigos dos leigos. Então tem lá os bonitão, os espertão, os que pregam, os inteligentão e o povo, que fica lá sentadinho, muitas vezes sendo manipulado. A igreja não é para isso. Não é para você vir aqui analisar culto. É um quartel-general onde a gente decide as estratégias, como é que nós vamos avançar, como é que nós vamos derrotar o inimigo, por onde nós vamos entrar. É para isso que a gente se reúne. Igrejas cheias de gente, irmão, muitas vezes, esperando que alguém resolva o problema delas. Deus levantou você para resolver os seus problemas. Nós, irmãos líderes, podemos ajudar. Podemos sim instruir, colocar as placas, mas para de terceirizar o que você tem que fazer.
Não tem campanha, a campanha que vai resolver o teu casamento é a campanha de você, eu tenho que morrer. Essa é a campanha que vai resolver o teu casamento. Essas catástrofes que a Bíblia fala, irmãos, esse homem, esse Jairo, sabia muito da lei, sabia muito, era muito instruído. E certamente ele vinha resistindo Jesus. Como que você sabe disso, pastor? Eu sei porque teve uma hora que ele parou de resistir. E sabe, irmãos, todo mundo vai se lançar aos pés de Jesus. A questão é como vai ser isso. Como que vai ser? Vai ser numa boa? Vai ser tranquilo? Ele está te chamando, ele está à porta e bate? Ou vai ser com uma doença? Ou vai ser com um filho preso? Ou vai ser com câncer? Ou vai ser com uma doença autoimune? Onde o corpo luta contra si mesmo. Os anticorpos destruindo células boas. Irmãos, está em alta a doença autoimune. Porque está um desespero, um colapso. O corpo está se autodegradando, clamando por Deus. Clamando, está se destruindo. Olha que ponto que chega, irmãos. É o que a Bíblia diz, o pastor Denis diz. Quando a gente começa a se afastar de Deus e escolhe viver uma vida de pecado, a gente vai sofrendo as consequências no próprio corpo disso. Pastor, mas tem um monte de gente boa que tem doenças. É claro, irmãos, consequência do pecado. A gente não vai viver nesse corpo, vai ser glorificado, não tem problema. A questão é como nós vamos viver, mesmo num tempo de enfermidade, mesmo com dificuldades, porque as dificuldades virão. Quem te prometeu que o cristianismo não tem dificuldade, mentiu para você. Deus não vai resolver seu problema. Sabia disso? Que o desejo do coração de Deus é que você saiba quem você é, para que você se responsabilize e você resolva o seu problema. Aliás, foi para isso que Ele nos ungiu. Ele nos colocou governo, justamente para isso. Para nós assumirmos a responsabilidade. Você sabe por que existe prostituta? Sabe por quê que existe mulheres que se prostituem? Elas precisam de dinheiro. Elas são safadas. Não. Por causa dos homens. Que tem coragem de olhar para uma mulher como um objeto. Se nós nos responsabilizássemos pelas mulheres, olhando para elas como nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, que é assim que a Bíblia fala, que a gente deve olhar para as mulheres. Pode reparar os irmãos aí, pastor, como é que você faz para guardar os seus olhos? É simples, irmãos, olha como eu trato as mulheres. As minhas irmãs de discipulado, as esposas dos meus irmãos de G12, eu chamo elas de irmã. E as minhas discípulas da minha esposa, eu chamo elas de filha. Ai, mas é carinhoso. Não, não é carinhoso, irmãos. Eu estou mandando comandos para o meu cérebro, dizendo assim: sua filha, sua irmã, sua mãe. Porque eu não vou pensar besteira a respeito da minha mãe, da minha filha e das minhas irmãs. O mundo, irmãos, está um caos, em chamas. Há um desespero no mundo. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente se cala. E olha, irmãos, com todo respeito, em nome de Jesus, poxa, eu peço perdão se isso não parecer bom, mas o pastor me deu o microfone. Muitas vezes nós interpretamos mal até um ambiente como esse. Esses dias o pastor falou algo que mexeu no meu coração. Que muitas vezes a gente fica inventando um monte de coisa, um monte de curso, um monte de projeto, e não está fazendo o que Deus mandou a gente fazer. E é simples o que Deus mandou a gente fazer. É uma célula. Abrir a sua casa, abrir a sua vida, dispor do seu sofá, do seu banheiro, fazer um bolinho de fubá, cafezinho simples, um chazinho preto, receber as pessoas, amar as pessoas, e eles vão caindo na graça, como foi na igreja de Atos.
Eles tinham tudo em comum, no partir do pão, de casa em casa, nas orações. E aí eles não ficavam se matando para ganhar gente. Elas iam se aproximando, irmãos. Tamanha unção, a graça que aquele povo vivia. E muitas vezes a gente fica preso, querendo que as pessoas venham para cá. E você nunca vai ver na Bíblia Jesus falando, vão para a igreja. Mas você vai ver Jesus falando para os discípulos, vão e façam discípulos. Deus não deu uma ordem para eles vir, mas Deus deu uma ordem para a gente ir. Onde que é nosso lugar? Nos incêndios, nos destroços. Você sabe o que me faz ficar muito admirado, né, de tantas coisas que me admiram em Davi. Uma coisa que me admira muito em Davi, eu ministrei uma vez num culto evangelístico sobre isso, que Davi teve coragem, irmãos, de salvar um pedaço de uma ovelha. Já pensou nisso? O leão já estava com ela na boca. Certamente essa ovelha nem viveu, mas ele matou o leão, velho, e salvou aquele pedaço daquela ovelha. Muitas vezes, irmãos, quando a gente entra numa casa, o que sobra é um pedaço de ser humano, todo dilacerado, ferido, mulheres destruídas, abandonadas pelos seus maridos, que deixam elas, irmãos, simplesmente vão embora, abandonam seus filhos, e muitas vezes antes de ir embora, arrebenta a mulher, espanca. Irmãos, esses traumas, eles muitas vezes são incuráveis, são marcas que, olha, irmão, só Deus, porque palavras não dá para recolher, irmãos. Tem coisas que são faladas, como o pastor Denis diz, um homem, nós precisamos estarmos bem resolvidos, porque tem coisas que a gente fala dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas esposas, que não volta. Palavras que machucam, e assim está o mundo, irmãos. Será que a gente vai ter coragem de ir lá salvar um pedaço, tirar da boca do leão? Irmãos, eu estava assim, eu estava praticamente devorado quando o Senhor me salvou, quando o homem de Deus foi lá e me arrancou da boca do leão, minha mãe, minhas tias, um trabalho em conjunto, um resgate intensivo, e está dando trabalho, irmãos, é muito ponto, é muito enxerto, é muito pino, um corpo todo pela misericórdia de Deus. Mas muitas vezes a gente quer gente perfeita, pede para Deus mandar gente boa, que vai fazer tudo certinho. Não, irmãos, nosso trampo é com gente que está zoada. E eu não estou falando de pobre só não, irmãos, porque tem gente que é tão miserável, mas tão miserável, que tem dinheiro, tudo que a pessoa tem é dinheiro. A gente acha que as catástrofes estão só nas comunidades, nas famílias com pouco dinheiro. Não, irmãos, deixa Deus te usar, tira esses bloqueios, esses preconceitos da tua vida, por isso que muitas vezes a gente não alcança gente que ganha bem, empresários, porque nós temos preconceito. Essas pessoas precisam de Jesus, precisam ser ativados na sua fé. É a palavra, irmãos, é a Bíblia. Não perca uma oportunidade de ler a Bíblia. Eu fico pensando, irmãos, como que a gente pôde deixar chegar ao ponto, né? Que terrível. Um homem sair da sua casa com um machado, em direção a uma escola, onde só tem crianças. O homem, o que era para ser o herói, o sacerdote, o que ora, o que levanta, o que tem uma palavra de ânimo, pegar um machado. Que covarde. Como que pode um negócio desse, irmãos? Ah, mas é o pecado, então, é sim, irmãos, eu sei que é. Mas é para isso que Deus nos chamou. Imagina essas famílias como é que estão agora, irmãos. Como é que você consola um pai desse? Só o Espírito Santo.
Será que o Espírito Santo poderia usar você para visitar uma dessas famílias? Eu não me conformo com a Cracolândia, irmãos, não me conformo, que só cresce. Não está certo isso. Um dos reflexos de um povo que é convertido, a igreja, se você for estudar as estatísticas, os dados, o Brasil é uma igreja que tem muitos cristãos. Só que não bate os dados, eles não conversam. Porque como é que tem tantos cristãos e as biqueiras não param de abrir, os botecos não param de abrir, e agora Satanás fez um upgrade nos botecos? Quem percebeu que Satanás já está trabalhando com a próxima geração? Porque você não vê adolescente em boteco. Aí Satanás fez um upgrade, abriu para eles as adegas, uma iluminação especial, uma bebida colorida, a música que eles gostam, um cheiro, um tipo de cigarro, tudo, um upgrade, irmãos. Satanás já está trabalhando nas próximas gerações. Por isso é inadmissível que nós não nos responsabilizemos por isso. Nós não podemos permitir, irmãos, nós somos os homens que carregam a presença de Deus, cheios da glória, e nós podemos fazer alguma coisa sim. Eu quero ler um texto, queria que vocês me acompanhassem, e eu termino lendo esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Abra sua Bíblia, vamos comigo, vamos ler a Bíblia. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem uns misericórdia aí. Pouco tempo depois, sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? A gente lê pouco tempo depois, fica meio esquisito, né? Começar um texto com pouco tempo depois. Jesus vinha aqui, irmãos, de uma conversa com um mano que ele ficou impressionado. Um tal de um centurião. Um tipo de general aí, um cara que tinha alguns servos. E esse cara tinha um dos seus servos em especial, esse centurião, que estava muito enfermo, estava doente, e ele gostava muito desse servo. E aí a Bíblia fala que esse homem foi até Jesus para pedir pelo seu servo. E aí Jesus fala, demorou, vamos lá até ele. E aí o centurião fala, não, o senhor não precisa ir. Eu também me submeto à autoridade. Olha que impressionante a leitura do cara. E por isso, por como eu me submeto à autoridade, eu falo para os meus servos, vão, e eles vão, vêm e eles vêm. Então o Senhor só precisa dar uma palavra. Uau, Jesus deu a cambalhota. Jesus falou em línguas. Falou para os caras, maluco, é isso que eu estou falando. O cara entendeu o princípio de autoridade, irmãos, que a autoridade vem pela submissão. E aí passando esse episódio, e Jesus deu a palavra e o cara foi curado. Aí sim, pouco depois disso, Jesus foi por uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro, velho. Irmãos, eu já fui em muito enterro, mas nenhum que era andando assim. Eles iam carregando morto, chorando, né, os pranteadores, né, velando ali. Talvez levando para o lugar onde ele seria enterrado, né, certamente seria enterrado numa outra cidade. Eles tinham muito cuidado, irmãos, o povo era muito cuidadoso com essa questão da higiene, do que fazer com, né, certamente ele estava sendo levado para ser enterrado. O defunto era um filho único de uma viúva, fala filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena. Tem algumas versões que falam que ele se comoveu com íntima compaixão. E disse, não chore. Que sacanagem, né, irmão? Você falar para uma mãe, de viúva, e com um único filho, só Jesus mesmo, né?
Então ele chegou mais perto, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam, e então Jesus disse, o que ele disse? E o que aconteceu, irmãos? Ele levantou, velho. Irmãos, um judeu, presta atenção num dado importante, um judeu só enterrava alguém, velava alguém depois de quanto tempo? Porque era comum, no mínimo 4 dias, porque era comum que as pessoas tivessem lá algum tipo de parada, e voltavam. Então, para ter certeza mesmo, eles esperaram. Então, irmãos, eles não tinham dúvida, aqui não tem dúvida, a situação era crítica mesmo, a parada estava feia. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo. Ficaram felizes? Não, com medo. É lógico, mano, o maluco levantou. E louvavam a Deus dizendo, que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Quem falou isso, irmãos? Olha o que gera um homem de Deus aqui, irmãos. Gera fé, gera esperança, temor. Gera até uma palavra de esperança para o povo. Deus veio salvar o seu povo. Parecia que estava tudo perdido, parecia que não tinha mais chance, até que aparece um homem de Deus, o próprio Deus encarnado. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. E aí todo mundo ficou muito feliz com Jesus, e dançavam e cantavam. Não, ninguém ficava muito feliz com Jesus, sempre dava ruim, mesmo quando ele ressuscitava alguém, os caras queriam matar ele. Então, irmãos, não espera aplauso, estou fazendo a obra de Deus, e nem, como diz o pastor, não, irmão, não é agora. Se você quiser sua coroa agora, se você quiser mérito agora, vira coach. Se você quiser aplauso, recompensa, você vai ter Ferrari, Porsche, vira coach. Fala coisa bonita, que vai dar tudo certo, traz seu Porsche e põe assim no palco. Nós não, irmãos, nossa coroa é no céu. Quem tiver paciência e fé para esperar esse galardão, vai ter sua coroa, sua recompensa. Continuem firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que a sua obra não é em vão no Senhor. O texto enfatiza, termina deixando claro, no Senhor. Irmãos, o que a gente vê aqui? Literalmente falando, não é uma historinha de Saci Pererê, Fada do Dente, sei lá o que, né? Curupira. Que é uma história literal. Essa parada aqui aconteceu mesmo. Irmãos, tudo que está na Bíblia tiveram pessoas, testemunhas oculares. Nenhum dado entrou na Bíblia assim à toa. Conta essa história que é boa, vai dar certo, vai impressionar as pessoas. Não. Tudo muito sério. Então, literalmente isso aconteceu, amém? Porém, irmãos, nós podemos tirar daqui uma tremenda lição. Porque esse é exatamente o quadro que nós estamos vivendo hoje. Essa é a realidade desse tempo. Nós temos aqui 2 realidades. O povo de Deus, os que andam com Jesus. E, irmãos, aqui eles ressuscitaram mortos, mas no percurso, ele ministrou e curou o servo do centurião. Depois, um pouquinho mais para frente, você vai ver ele curando a mulher do fluxo de sangue, curando a filha de Jairo. Mesmo aqui, na mesma continuidade, na mesma pegada, você vai ver um monte de milagres. Então, para o povo que anda com Jesus, irmãos, é isso. É se deparar com uma situação de tristeza, de enfermidade, de endemoniamento, de morte, e viver um milagre, a vida, a restauração, a cura. Porém, irmãos, essa aqui é a realidade do mundo. Essa mulher, ela era o quê? Viúva. Você sabe o que está acontecendo com essa geração, irmãos? Sabe qual é a maior catástrofe dessa geração? Não é o desemprego. A maior catástrofe dessa geração não é a política. Ô pastor, lógico que é, não, mas nem de longe. A maior catástrofe dessa geração é que as mulheres não têm marido e os filhos não têm pai. Esse é o quadro. Essa mulher não tinha marido e esse filho não tinha pai.
Você sabe do que Jesus fala sobre esse menino? Que ele não estava morto. Em nenhum momento você vê Jesus falando. Fala que ele estava dormindo. Por quê, irmãos? Porque uma geração que não tem pai e não tem marido, a próxima geração dorme, fica como morta. Esse é o quadro. Os homens abandonando o seu posto de marido, abandonando a paternidade, família sem pai, esposa sem marido. E você sabe o que acontece com uma casa que não tem marido, que não tem pai, irmãos? É a maior catástrofe de todos, porque esse filho não vai ter pai, essa esposa não vai ter marido, mas esse filho também não vai ter mãe. A família fica completamente destruída. Porque a mãe pode ser a melhor mãe do mundo, e você pode até me rebater aí na sua mente agora. Não, eu não tive pai, mas minha mãe foi mãe e pai. Não foi. Não foi. Porque ela tem uma natureza. Ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa. Nunca ela vai ser pai. Ai, mas ela se esforçou. E no esforço dela, ela não te deixou faltar comida, mas ela te deixou faltar o que ninguém vai poder dar, que é o afeto que uma mãe dá. O acolhimento da mãe, irmãos, é incrível. O que isso faz com o filho, a instrução do pai, o governo do pai, a disciplina, a educação, o bom exemplo é insubstituível. Mas o aconchego da mãe, o carinho da mãe, também é insubstituível. E aí você percebe a maior catástrofe de todas, irmãos. Não é o desemprego e nem a fome, como é colocada por aí. O ecossistema. É o aquecimento global. Tudo caminha, a agenda caminha para isso, irmãos. Essa é a narrativa. Vamos lutar pelo ambientalismo. Vamos proteger a floresta. Não, irmãos, nosso problema, a catástrofe não está no ambiente, a catástrofe está em casa, na família. Falta de pai e falta de marido. Por isso as esposas estão vivendo como estão. Por isso as prostitutas estão na rua. Por isso a próxima geração está dormindo. Os jovens não querem fazer nada, não querem estudar, não querem trabalhar, não querem assumir o ministério, porque estão sendo carregados pela mãe viúva, porque estão como mortos. É isso, irmãos. Eu sei, irmãos, como é que é, porque eu experimentei um pouquinho, eu tenho tanto pavor de meus filhos não darem certo, de não prepararem eles para o futuro, que quando eles ficaram um pouquinho assim, tem aquela fase, né, da adolescência, meio indeciso, já ficava desesperado, moleque, mano, eu te jogo na rua, eu te ponho, você vai trabalhar, vai... Não, pai, uma vez eu falei para o Felipe, você continuar assim, você vai morar, pega, arruma suas coisas, você vai embora. Não, pai, pelo amor de Deus, eu vou melhorar. Eu falei, então melhora, porque senão você vai caçar, se vira, velho. Rapidinho ele melhorou. E, irmãos, quem conhece meus filhos sabe que são joias, são preciosidades, mas pensa que é do nada, que nasce pronto. Não, irmão, ser pai é mó treta. E aí de repente você está num ambiente mó gostoso, que vocês são amigos, aí você pesca junto, aí um dia você tem que dar mó bronca, irmãos, aí ele fica um mês sem falar com você, que eles ficam ofendidos, aí seu amigo, então, mas não é para ser amigo, você pode ser amigo, mas primeiro seja pai, e depois eles vão dar valor para a sua paternidade, aí eles vão ser amigo do pai, e não amiguinho. E quem é amigo do pai sabe que tem ordem, que tem governo, que tem disciplina. Irmãos, eu posso considerar hoje, com todo respeito ao pastor Rairini, que nós temos um nível de amizade. Mas eu não sou amiguinho dele, eu sou amigo do meu pai, sou amigo do meu pastor. E isso determina limites, respeito, honra, lealdade, submissão, autoridade que está sobre ele. Imagina, ele está sentado, eu dou um tapão nele. Primeiro que já era, né? Olha o tamanho do homem. Mas isso vai ser uma vez só.
um bicudo. Mas você entende, irmãos? E muitas vezes nós temos medo de desrespeitar nossos filhos. Irmão, se você tiver medo de desrespeitar seu filho, ele vai desrespeitar você, os policiais, os professores, os instrutores, os pastores, os delegados. E aí o carcereiro, né? E aí talvez lá ele respeite. Que hora que chega nesse ponto. Essa é a catástrofe, irmãos, esse é o quadro. Jesus está vindo com seus discípulos, representando o Pai, levantando a próxima geração, estava com seus discípulos, o quadro perfeito, a ordem em pessoa, o governo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como o pastor Harini fala, um homem como todo homem deve ser, com a sua comitiva de discípulos, numa unção da presença de Deus, numa atmosfera de cura, de glória, onde é estabelecido o reino de Deus, onde ele entende sobre submissão, porque é isso que o centurião reconhece nele. Olha só, irmãos, o centurião não reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu a submissão. Por que que uma pessoa reconhece a submissão na outra? Porque era visível no comportamento de Jesus a honra com o Pai. E aí vem uma mulher que não tinha marido. Irmão, você sabe o que me choca? E eu vou abrir meu coração, nós estamos entre homens aqui. O que mais me choca não é o mundo não ter maridos, não ter pais. É aqui, dentro da igreja. Homens que se acham os bonzão. Que não tem, irmãos, a humildade de resolver seu casamento. E que chega a dizer assim, se ela não sei o que, a gente separa. Vontade de dar uma no meio assim, ó. Falar é fácil, né, o safado. Já usou, agora quer devolver o produto violado. Não, irmãos. A gente não desiste, a gente resolve. E sabe como que resolve, marido? É você que tem que mudar. A gente reclama, mas ora pouco. Como o pastor Denis começou a falar, a gente queria ter mais tempo, irmãos, para falar bastante sobre isso. Deus te deu um jardim, assim como Ele deu um jardim para Adão. Ele continua, irmãos, Deus ele tem um modus operandi muito interessante. Ele continuou com o mesmo projeto. Só que agora, em vez de plantinhas somente, porque nós temos as plantinhas também, Ele te deu sua esposa. Se você não cuidar de uma plantinha, sabe o que acontece com ela? Ela adoece. As pragas vêm, as cochonilhas, os bichos tudo lá, vêm, as bactérias, os fungos. E ela sofre. E em vez da gente reclamar da nossa esposa, que tal se a gente interceder e jogar os bactericidas, os fungicidas, as vitaminas que ela precisa, porque é a plantinha do nosso jardim. E quem é o agricultor desse jardim? Nós. E sabe mais, irmãos? Um jardim muito florido é um jardim que tem esposa, filhos e discípulos. Você cuida bem do seu jardim, ele cresce. E aí daqui a pouco você tem um monte de discípulo olhando para você. E aí discípulo também não é para você ficar julgando e falando que eles são os mala. É para cuidar deles. Jogar bactericida, interceder, orar. A catástrofe está aí, irmãos. Famílias disfuncionais. Irmãos, não se engane. Quer gastar a sua vida de verdade com uma coisa que faz sentido? Esquece, irmãos, esse mundo, televisão de não sei quantas polegadas, carro de não sei o quê. Irmãos, isso não acaba nunca, isso não acaba nunca. Você vai comprar a televisão 4K, não sei das quantas, 3D, com óculos, não sei o que tem, amanhã lançaram outra mais nova. Você já está para trás. Então não gasta a vida. Deus dá, meu irmão, fique em paz. Ele vai te dar uma televisão legal, um carro legal para você andar, tranquilo. Gasta a sua vida no ministério da reconciliação. Os pais com os filhos com os pais, os maridos com a esposa, e a família com Deus. Esse é o nosso ministério. Se você gastar a sua vida assim, você vai viver uma vida com sentido, com propósito.
Para de besteira. Cuida das famílias que Deus te deu, irmãos, e tem família para cuidar. Tem BO para resolver. Jesus amado. Mais oração, irmãos, mais oração. Mais testemunho. E menos estresse. Às vezes a gente se estressa muito porque ora pouco. Quanto mais eu leio sobre os grandes avivalistas, os homens que tiveram um ministério relevante. Pastor, como você define um ministério relevante? A quantidade de famílias que essa pessoa influenciou. Mas eu percebo uma coisa, irmãos, esses homens passavam muito tempo na presença de Deus. Eu não sei como que as pessoas têm tempo para assistir uma série atrás da outra. Como que sobra tempo, como meu irmão falou, pastor Denis, para jogar videogame, para não sei, irmão, na minha agenda, eu não sou melhor, em nome de Jesus, não dá tempo para essas coisas, irmãos. Conversa com os manos, conversa aqui com os presbíteros, os pastores e pergunta para eles. Irmãos, a gente está fazendo academia porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu passo 1 hora na academia com a minha mente falando assim para mim, rapaz, você está aqui, você tem que fazer não sei o que, eu tenho que ficar me convencer. Não, agora eu vou caminhar nessa esteira, eu vou fazer bíceps hoje, eu tenho que cuidar do meu corpo também. Para ficar 1 horinha ali é mó treta, irmãos, de tanta coisa que tem para resolver. E olha que isso é importante. Cuidar do corpo é importante. É o veículo aí, desse monte de coisa que a gente tem que fazer. Senão fica igual Eli. Um sacerdote gordão, mal conseguia levantar da cadeira. Não tinha força, não tinha... Porque abandonou isso. Não achou importante se cuidar. Cai, bate a cabeça e morre. Esse é o quadro, irmãos. Eu queria deixar isso. Leia esse texto, medite sobre essa passagem. Jesus encontrou os pranteadores, encontrou com uma tristeza. Claro, eu já falei, é literal, isso aconteceu. Mas cabe, irmãos, cabe exatamente no quadro que nós temos vivido hoje. Mulheres carregando seus filhos, sem saber o que vai ser do futuro deles, porque o cabra está com 40 anos vivendo dentro de casa, não consegue trabalhar porque o diabo sempre está furioso no trabalho, o cara está sempre perseguido, sempre as pessoas querem derrubar ele, sempre alguém se levantou, nunca é ele que não quer trabalhar, que fica lá encostado, que não faz o que tem que fazer. Irmãos, nós precisamos resolver essa catástrofe. As famílias estão se drogando, irmãos, porque você não chegou lá ainda. Pastor, sair das drogas demora muito. Não demora nada, é só ele encontrar um negócio que dá muito mais brisa, que dá muito mais prazer, e dá uma coisa que droga, nem comida e nem sexo podem oferecer: satisfação. Comida não satisfaz, sexo não satisfaz, e droga nenhuma satisfaz, porque se satisfazesse, a gente não usava de novo, não transava de novo, não comia igual doido. Nós procuramos no prazer satisfação, mas satisfação só na presença de Deus. Só tem um lugar de satisfação, é na presença. Irmãos, eu tentei, eu sei o que eu estou falando. Eu fumei pedra pra caramba, cheirei cocaína pra caramba, baforei cola, tudo que você possa imaginar. Bebi até cair várias vezes e nada me satisfez. Depois você sai das drogas, vai pro sexo. Aí fica doido, enchendo o saco da mulher, não pode lavar uma louça, o cara fica atrás, igual um maníaco. Por quê? Porque ainda não achou, irmãos, eu estou brincando, mas é sério, não achou a satisfação, cara. Isso é um buraco sem fundo. Uma pessoa insatisfeita não pode influenciar ninguém, porque ele está sempre procurando prazer, e aí sabe o que acontece? Você vai procurar prazer no seu discípulo, e ele é problema. Ele vai te trazer coisa para resolver. Discípulo satisfaz discipulador? Ou você é satisfeito, ou você vai ser um chato, enchendo o saco dos outros, procurando satisfação.
Aí fica o tempo todo, irmãos, eu já falei, nós temos prazer, os líderes, em orar pelo discípulo, mas por favor, muda o problema. Traz problema dos outros para mim. Ora você por você mesmo. Ai, credo, pastor, então onde fica a sua função? Minha função não é ficar orando por você não, minha função é orar pelos novos que estão vindo, meu. A vida inteira eu vou ficar expulsando os capirotos, a gente tira, você abre a porta e traz eles de volta. Aí me chama, pastor, expulsa. Não, irmãos, vamos arrumar problema de verdade. Onde? Nos incêndios por aí. Nós somos homens, como o pastor falou, essa unção selvagem é isso, irmãos. É cabra macho. Não tem medo de morrer, irmãos. Não tenha medo de morrer, pelo amor de Deus. Não tem nada pior do que um homem com medo de morrer. Irmãos, o que é a morte para nós? Da hora! Chegou minha hora? Então é nós. Não chegou? Então dá licença que eu estou ocupado. O pastor Rarinho fala isso. Tem um cara armado na igreja. Ei, pastor, não sei o que, me ajuda aí, não sei o que, estou até armado. Ele falou, o que você está querendo dizer com isso? Você está armado? Você está me ameaçando? Não, então, é que... Não, por que você falou que está armado? Porque se você vai me matar, meu filho, ó, eu tenho compromisso. Então você já mata logo, a gente já resolve isso, senão você me dá licença que eu tenho mais o que fazer. Pessoa que tem propósito, velho, é assim. Fica de pé, irmãos.